Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Podnetics, o primeiro podcast da internet que fala sobre o mundo da ginástica aplicada ao crossfit e ao cross-training para profissionais de educação física e afins. Quase. Eu sou o Léo Cordeiro. Eu sou a Nath Cardoso. E eu sou o Coach Messi. E hoje nós falaremos sobre... Bom, diante de todas as perguntas que a gente vem recebendo, né, que vem nas pesquisas que a Nath faz, etc., pensamos uma. Então eu vou escrever a primeira pergunta aqui e aí a gente explora esse assunto. A pergunta foi a seguinte: demorar um pouco mais na base trabalhando só movimentos em strict ou fazer uma mescla para não criar frustrações nos alunos? Essa foi a dúvida. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre explorar mais movimentos strictos ou mesclar. Bom, enfim, tem uma série de coisas para a gente falar. E a primeira pergunta que eu vou mandar para vocês eu acho que antes da gente começar a falar sobre fazer a mescla ou não fazer a mescla, a gente precisa começar a entender algumas coisas. Então, para entender essas algumas coisas, eu vou perguntar para vocês primeiro por que trabalhar movimentos estritos. Sim. Primeiro, né, vamos... às vezes a pessoa está assistindo a gente aqui, não é estudante, ainda não está totalmente inserido no mundo do CrossFit, então o que seria o strict e mesclar as outras técnicas? O strict seria o movimento na força, sem balanço. Então, por exemplo, um pull-up, né, a flexão de braço na barra fixa, né, então sem balanço. Ou, por exemplo, qualquer outros movimentos ginásticos sem ajuda do keeping, né, sem ajuda do balanço. Basicamente, isso é o strict. E a mesclagem é fazer o keeping, ou às vezes no caso do butterfly, usar o movimento do butterfly cíclico para ganhar uma vantagem mecânica, vamos dizer nisso. Né? Então, primeiro essas duas variáveis aí é importante vocês entenderem. E a pergunta é por que trabalhar o estrito? Isso. Então, por que trabalhar o estrito? O estrito é muito importante de ser trabalhado, né? Isso sempre, principalmente no CrossFit na fase excêntrica, né? Por quê? Porque no CrossFit a gente usa muito movimentos com keeping, né? Na maioria das vezes nos odds. Tem odd com estrito? Pode ter? Pode. Mas é importante ressaltar que a gente usa muito o keeping. Então é importante que a gente faça um trabalho para compensar isso, que seria os movimentos estritos, para ganho de força, ganho de resistência, e também trabalhar a força excêntrica, que a gente quase não trabalha no mundo do CrossFit, principalmente nos odds, tá? Então por isso é tão importante essa parte de força. Acho que basicamente explicando por cima, assim, seria isso. O que você acha, Messi? Não, é exatamente mesmo que a Nath falou. Eu só colocaria um ponto a mais, que às vezes as pessoas começam a fazer o estrito pensando muito na articulação. Preparar a articulação, tem que preparar a articulação antes para poder fazer as movimentações. Para determinados movimentos, sim, mas você pode preparar de outras formas, não sendo só o estrito. Você pode trabalhar de formas específicas, com acessórios, não sendo só estrito. O estrito ele vai ser utilizado justamente para você ter esse ganho na fase excêntrica, que a gente dá aquela anulada. Também ele vai servir como base para você ter sustentação da movimentação num plano seguinte, passar de fazer 10, começar a fazer 15. Você precisa ter uma força além da técnica para você manter a movimentação, mas é isso que a Nath falou mesmo. Basicamente, só para já alinhar os assuntos aí, tanto eu quanto o Messi, a gente não acredita nessa política, nessa coisa engessada de que primeiro os alunos têm que aprender o movimento strict para depois aprender o movimento com keeping. Eu acho que pelo menos, né, tudo que eu leio, tudo que eu faço, eu não acho que nada tem 100% de verdade, é 100% engessado. Então, a gente fala muito isso porque a metodologia CrossFit prega muito isso, que tem que ser strict primeiro, para depois o keeping, para questão de preservação da articulação do aluno. E como o Messi já falou, tem outras formas de se fazer isso. Então, primeiro, para quem e por que eu passaria strict? Então, ou com keeping, ou enfim, com balanço.
A gente tem que responder essas perguntas. Então, assim, se é uma aluna, por exemplo, uma senhorinha de 60 anos que está aqui no box, eu vou ficar falando para ela fazer pull-up, ensinando ela a fazer pull-up estrito, ou às vezes eu vou ensinar ela a fazer o movimento com keeping, nem falo para ela fazer o pull-up, teoricamente. Depende muito de aluno para aluno. Como eu já falei, eu tenho aluno de 69 anos, tinha aluno de 69 anos que fazia handstand push-up. Tá? Então, não dá pra gente... beleza, então para idoso a gente não pode passar, ou para obeso não pode passar, ou para fulano, ou para... No mundo do CrossFit não pode ensinar keeping primeiro. Então, acho que não existe verdade absoluta. Não é receita de bolo que, não, primeiro tem que aprender estrito. Mesmo porque, se fosse assim, eu acho que 90% dos meus alunos não fariam keeping pull-up. E nem fariam movimentações mais difíceis, né? Até você chegar ao ponto de ter essa maturação para você poder atingir. Se você vai pensar num butterfly, que é um movimento mais agressivo, o butterfly é um tipo de pull-up onde você ganha tempo e você faz rotações na articulação glenumeral do ombro, na cavidade lá. E se você não tiver força, se você não tiver uma musculatura madura, você pode se machucar. Aí sim você tem uma base, o cara fazer uns 10 pull-ups estrito, ele ter essa base, você pode avançar, mas isso não quer dizer que ele não possa fazer um keeping pull-up. Se você, nem a Nath falou, tudo depende do que, pra quem. Eu tive um senhorzinho de 71 anos lá também, o seu José, quer dizer, lá no Fera, ele era até surdo-mudo, né? E ele fazia handstand, fazia tudo. Fazia uma porrada de coisa, pull-up. Então, aí você imagina, entendeu? Tá, e se fosse pra você ensinar só strict pra ele primeiro? Nossa. Pra depois fazer... Gente, entendeu? Tem coisa que não faz sentido. Tem outras formas. Além do que, a gente pensa no pull-up estrito, que já é um movimento complexo, mas muita gente começa pelo pull-up estrito, mas quando você tem que começar pelas canoinhas no chão, pelo arc rolo, pelo rolo. Exatamente, é todo um preparo. Não é que a gente tá falando que, beleza, o aluno chegou aqui o primeiro dia, a gente pendura ele na barra e sai fazendo keeping. Não é isso também, tá? Mas tem toda uma adaptação também, tudo bem, só que entre tem que ser no estrito e tem que ser no keeping, há uma ponte aí que a gente tem que ver para quem e por quê. Né? Por que a gente quer passar com keeping ou por que a gente quer passar estrito. Acho que basicamente é isso. Legal. E Bom, depois eu vou voltar nesse lance de generalizar, tá? Que você falou, não podemos generalizar, depois me lembrem de voltar nisso só. Léo, lembra daquele assunto? Tô brincando. Mas já... Só pra dar uma quebrada. Bom, beleza. Então, a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte, para a gente ir construindo esse lance aí, tá? De mesclar ou não mesclar, se começa com estrito ou não começa. Ensinar o movimento sem fazer o movimento estrito pode lesiona o aluno de maneira generalizada? Eu acho que pode lesionar, talvez. Poder lesionar, a gente pode lesionar atravessando a rua, né? É aquilo, tipo assim, né? Poder lesionar, pode lesionar. Sim, se não for feito um trabalho, né, de consciência corporal, de fortalecimento, educativo, adaptações, sim. A resposta nua e crua, se a gente for pensar na resposta travada, é isso? Sim, pode lesionar. Como qualquer outro esporte, como qualquer outra coisa, como qualquer outro movimento que você vai fazer. Mas não significa que vai lesionar. Eu acho que é isso que é o problema, né? As pessoas acham que se ensinar keeping primeiro do que o estrito, vai lesionar o seu aluno. Isso não é uma verdade absoluta, né? Pode lesionar? Pode, mas isso vai depender também do trabalho que você está fazendo fora strict, fora keeping, de fortalecimento de core, de consciência corporal, mobilidade de ombro, mobilidade, de fortalecimento, de estabilização. Tudo isso envolve. E eu posso também lesionar o meu aluno no strict, vamos deixar claro. Então, é isso que eu ia falar. As pessoas associam a não lesão com fazer o movimento estrito. E, na verdade, vocês acabaram de dizer que tem diversas outras coisas que tem que ser trabalhado para não lesão. Imagina... Que o estrito não trabalha.
Imagina uma mobilidade, pessoa... flexibilidade, não sei se... Trabalhamos também pro strict, entendeu? Então, às vezes a pessoa acha que, beleza, como eu tô trabalhando strict, eu não preciso fazer acessórios, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer... Não, precisa. Imagina uma pessoa, se a gente fala assim, não, tem que trabalhar o estrito, tá? Uma pessoa, às vezes, que não tá tão aprofundada no mundo do CrossFit, ela fala, não, tem que trabalhar o estrito, o aluno chegou, já vai pendurar na barra. Às vezes o cara pode ter uma ruptura do tendão do bíceps fazendo pull-up estrito, se ele não tem uma musculatura preparada para aquilo, se você não passa uma remada na argola, se você não passa um acessório para bíceps para ele, se você vê que ele não tem como ainda realizar a ação estrita, né? Então tem muita coisa antes. Às vezes a galera fica com medo de botar keeping pensando no estrito, mas se o cara faz o estrito, mas ele não tem uma boa mobilidade de ombro, ele vai se machucar fazendo um keeping. Então, do mesmo jeito. A preparação, ela é multifatorial, né? Não é só base de força. A base de força vai te ajudar muito, ela é importante pra cacete. Mas mobilidade, ativação, mobilização, tudo isso O movimento estrito, ele basicamente, ou predominantemente, ele vai trabalhar a base de força, é isso? Sim. Base de força e assim, né? O que a gente tem que pensar? Não é que a gente aqui tá fazendo a caveira do estrito, tá, gente? Estrito é bom pra cacete, faço todo dia. E tem que ser feito, Uhum. né? Tem que ser feito. Só que aqui a gente tá analisando se que tem que ser feito primeiro ou não, tá? Isso depende, tem várias variáveis para responder essa pergunta aí. Não é que a gente está fazendo a caveira do estrito, pelo contrário, o estrito é muito bom e tem que ser feito. E até a gente está falando bastante sobre pull-up, mas vários outros movimentos estritos também. Ring muscle up, bar muscle up, toe to bar, handstand. Todos os outros movimentos ginásticos também nessa questão estrita. É importante a gente entender exatamente que é importante o movimento estricto, mas ele não é só a única ferramenta para a gente pegar força. Basicamente é para trabalhar a base de força? Mas tá bom, quais outros 1000 exercícios a gente conhece que dá para trabalhar a base de força também? De puxar e empurrar, por exemplo. Muitos. Né? Tem muitos. Então, assim, é isso que às vezes eu falo para a pessoa não fechar a cabeça, pelo contrário, eu acho que a gente tem que abrir sempre a cabeça para qualquer outro estímulo. Vou buscar na calistenia, vou buscar na ginástica, vou buscar no LPO, eu vou buscar na musculação, eu vou buscar em todas as outras modalidades. Né? A gente não tem que lembrar que a gente é profissional de educação física antes de ser, vamos falar a marca, mas também pode ser cross-training, crossfit e cross-training. Né? Aqui no Brasil a gente é profissional de educação física antes de qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar como base de força para tudo. Não só, não, beleza, mas no CrossFit eles falam que é assim, então eu vou esquecer tudo o outro universo e só isso que é bom. Não, né? Tem várias outras ferramentas que a gente pode ter esse ganho de força. Não tem, a calistenia é melhor, ou o CrossFit é melhor, ou aquele time é melhor. O melhor é o que traz mais saúde para o indivíduo. Que traz mais saúde, mais segurança e que você consiga fazer ele chegar no propósito dele. Sim. Fazendo um paralelo com o LPO, é a mesma coisa que eu falasse assim, Léo, quando você começou no CrossFit, ninguém gosta de overhead squat, porque a gente normalmente nunca trabalhou isso fora. Falasse, não, para você fazer um snatch, você tem que fazer um overhead squat. Ou muscle. Você tem que fazer todos os muscle primeiro, depois todas as ações de muscle, tem que fazer um push press. Não, você tem que trabalhar o overhead squat? Com certeza. Mas paralelamente a isso, você começa a fazer a ação do power snatch. O cara vai ganhar conscientização num power snatch, que ele vai melhorar numa ação do overhead squat para a estabilização da barra. Num muscle, ele vai trabalhar a extensão de perna. Tudo vai levar num fim. Você sabendo o caminho que você está fazendo para o aluno, que você está construindo para ele chegar lá, e esse caminho sendo seguro, não tem regra. É saber o porquê e para que você está passando aquilo. Então é isso. Sim, quantos exercícios ainda na linha do LPO, quantos exercícios a gente faz sem a barra na mão, que ajuda na mobilidade e acaba ajudando depois Sim, milhares. No LPO, né? A galera pensa até, com os alunos aí que eu tenho de personal, eu faço tiro de corrida na rua, para trabalho de potência, tiro de 20 metros. E às vezes, sem barra na mão, correndo, não está na posição. Mas eu estou construindo a potência da pessoa de membro inferior, né? alicerciando para
Alicerçando ou alicerciando? Cara. Aí Pesquisar já. aí no Google. Tem que dar No caso. Mas construindo alicerces. Isso. Uma base forte para ganhar potência de membro inferior. Muito bom. Não, mas é exatamente isso. Eu acho que a gente tem que pensar, abrir a cabeça e pensar de forma geral e nunca fechar a cabeça. Esse daqui que é o certo, o outro tá errado. Não, tem coisas do outro que vai ser bom pra gente. Tem coisas do CrossFit que vai ser bom pro pessoal da musculação e assim vai. Né? Sim. Legal. E aí eu queria ouvir um pouquinho a opinião. A Nath já comentou, né, sobre a premissa da CrossFit. Eu queria saber um pouquinho a opinião de vocês com relação à premissa da CrossFit. E explica de novo pra gente a premissa da CrossFit, por favor. É que, basicamente, por exemplo, isso a gente, não tô falando aleatoriamente. Mesmo quando a gente faz o curso lá do Level 1, enfim, a gente tem uma parte de ginástica que eles passam e de LPO também, alguns movimentos básicos. E eles até falam, eu acho que no meu teve Ring Muscle Up Street, no seu teve também? Não. Não? Nossa, no meu faz tanto tempo que eu não lembro. Mas a gente teve Muscle Up. Muscle Up normal. Bar Muscle Up. Ring. Então, o meu teve Ring Muscle Up também. E aí, eles não passaram nada com balanço, eles passaram tudo no strict, né? E aí falaram que exatamente para não ser lesivo, que é mais seguro. Eu concordo que talvez seja um ambiente mais controlado. Eu até concordo com isso, que seja um ambiente mais controlado. E principalmente porque eles chegaram lá, não conhecem as pessoas que estão lá fazendo o curso, e aí estão simplesmente falando para eles subirem na argola para fazer o movimento. Eles não sabem se a pessoa tem mobilidade, se não tem, se tem algum preparo antes dali, se já treina, se não treina. Então, nesse sentido, eu concordo que tem que ser passado strict mesmo, porque vamos diminuir os riscos de lesão aí, né? Ao máximo. Mesmo porque você não conhece o seu aluno, né? Eles não conhecem quem estava fazendo a aula. Mas, de maneira geral, a gente que acompanha os alunos dia a dia nos box, eu não acho isso perfeitamente engessado, né? Hoje mesmo teve técnica de Ring Muscle Up, lembrando que a gente está gravando, né, isso antes do dia exatamente que está passando, mas a gente teve técnica de Ring Muscle Up, beleza, a gente passou barra baixa, aí foi para barra alta para entender o balanço, aí foi para entender o encaixe do dip, e depois tentou fazer o keeping. Foi todo mundo que tentou fazer o keeping para subir já? Não. Ponto. Tá? Então, assim, primeiro a gente foi lá e fez na caixa. Fui e perguntei, galera, alguém sentiu algum incômodo no ombro, em alguma articulação, a hora que estava balançando? Não. Não, para mim foi tranquilo, para mim também. Beleza, querem fazer balançando agora? Beleza, e outra, eu estava vendo quem tinha condições. Se eu visse alguém que, independente de falar se estava com dor ou não, se estava com medo ou não, eu estou vendo as condições da pessoa. Se eu ver que tem alguém que não tem condições de se pendurar na argola e fazer ao menos o balanço do keeping, eu não vou passar. Ponto. É isso. Mas isso é ser profissional de educação física, não coach de CrossFit, né? Isso é para qualquer outro movimento na vida. Se você sentar lá, se eu entrar numa sala de musculação e ver alguém com o ajuste da cadeira errado, eu não vou deixar ele fazer com o peso que ele está fazendo, vou diminuir o peso, primeiro falar, arruma a postura aí, e depois a gente até pode tentar aumentar o peso. Mas é isso, Exatamente. É normal. É não ser emocionado. Você concorda? É isso aí? É isso. Opinião? É isso aí. É isso aí, pessoal. E acho que vocês estão falando bastante sobre os exercícios acessórios, bom, que não é só a predominância de força que tem que trabalhar, tem uma série de outras coisas, tudo, e eu acho que muito alinhado com a pergunta específica da pessoa que perguntou aqui, tem a questão motivacional também, né? E aí é onde eu quero colocar outra pergunta, que é, se você trabalhar o movimento estrito muito tempo, só o movimento estrito muito tempo, e não só o movimento estrito, trabalhar o movimento estrito combinado com acessórios, onde não está colocando o aluno ali, expondo o aluno para ou quase realizar o movimento, ou ter um pouquinho da sensação do que é fazer o movimento. Né? Isso.
afastar ele do contato com o movimento, vocês acham que frustra ele, afastar ele por muito tempo? Você acha que desmotiva o aluno? Você acha que frustra o aluno? Você acha que vocês acham que é importante colocar ele um pouquinho, por menor que seja a evolução, menor que seja o que ele vai atingir? Vocês acham que é importante? Eu acho que é muito importante, principalmente no ambiente controlado. Por exemplo, aí de novo no caso do handstand, do pull-up, é fazer na caixa. Tá, ele sabe que ele não está fazendo um movimento real, mas ele já tem a sensação de passar o queixo da barra. Ele já sabe mais ou menos quando ele tem que fazer a força de puxar, quando ele tem que fazer a força de rolo, quando ele tem que fazer a força de arte. Ele já vai entendendo isso e sem ter o peso do corpo dele inteiro na articulação lá do ombro, do cotovelo e do punho, por exemplo. Então, eu acho muito importante, exatamente para não frustrar ele, né? Acaba frustrando o aluno, não tem jeito. E assim, desmotivando também. É a gente mostrando cada degrau. É aquela história de mostrar o resultado do aluno. O aluno, vamos supor que o objetivo dele seja fazer pull-up. Tá. Aí a gente fica fazendo várias coisas que não necessariamente são uma adaptação de pull-up. Tem uma fase que vai ser isso? Tem. Mas é importante que cada fase tenha pelo menos um gostinho ali de, beleza, isso daqui tá sendo pro meu pull-up, né? Não tô ainda fazendo, mas vai servir lá para mim. E dando referências para os alunos para ele entender. Não adianta. Tipo assim, principalmente, vamos colocar aí para a mulher, no caso dos pull-ups estritos. Tem mulher que não adianta, mesmo com o elástico dessa tora, não consegue fazer o pull-up estrito. Mas o pull-up com keeping na caixa, ela consegue. Beleza, eu vou trabalhar a parte de força dela, acessórios, tudo, vou fazer argolinha, puxadinha para ela ir pegando trabalho de força? Sim. Mas eu não vou entendeu? Limitar ela em tá bom. Então, enquanto você não fazer um pull-up estrito, eu não vou passar nada com keeping para você. Isso vai desmotivar o aluno, vai limitar o aluno. Eu acho que a questão do CrossFit é a gente ampliar o arsenal de movimentos do aluno e não limitar. Se a gente está limitando, eu acho que não está cumprindo com a função básica do mundo do CrossFit, que é altamente variado. E até mesmo pelo princípio da especificidade. Falando com o educador físico aí, você tem que passar coisas específicas da modalidade, né? Não que o pull-up estrito não seja, mas ele vai funcionar como um acessório. A gente trabalha com keeping, a gente passa o queixo com keeping. Mesmo que seja da caixa, você tem que conscientizar o seu aluno pro keeping, né? O estrito ele acaba sendo um acessório para esse fim. Então, você precisa trabalhar coisas específicas. Então, vai um pouco além só de você causar um desânimo pro aluno, que isso causa mesmo, vai causar. Que ele vai falar, puta, ele não vai ter um parâmetro para saber se ele está tendo mais facilidade ou não. Às vezes, numa caixa, você consegue ir diminuindo o tamanho da caixa e a pessoa vai falar, tô com mais força, tô com mais consciência de movimentação. No estrito, não. Então, você teria o trabalho com estrito para depois começar a passar uma base de keeping para depois chegar num pull-up. Às vezes a pessoa tem um potencial de força, mas ela não tem o jeito, não tem o gesto específico da modalidade. Então, se você ficar só preso a isso... É diferente de algumas coisas que só tem dessa forma para acontecer. Vamos supor, beleza, o bebê primeiro precisa conseguir ficar em pé para depois ele andar, para depois ele correr. Isso, óbvio, não tem como ser o outro caminho. Mas nisso que a gente está falando, tem outros trocentos caminhos, tá? Não precisa... não, precisa fazer pull-up para depois fazer... Não faz sentido isso. Né? E a gente sabe que até tem criança que foge da regra. Então, primeiro o bebê senta, depois o bebê engatinha e depois o bebê fica em pé. Não, tem muito bebê que não engatinha. Eu comecei correndo. Não, vai engatinhar assim. Você vai colocar a criança... Não, imagina. Não, a criança não engatinhou. Não, coloca a criança lá em 4 apoios. Não, vai engatinhar assim, porque precisa engatinhar. Não faz sentido, né? É a mesma coisa o aluno que... beleza, ele já tem uma base de força razoável, não consegue fazer pull-up estrito ainda, mas ele já consegue fazer 1, 2 pull-ups com keeping. Eu vou falar, não, pode parar, vamos fazer estrito primeiro, só estrito, não pode fazer balanço. Até mesmo para matemática, que é algo exato, se a gente for parar para analisar um resultado com 20, dando 20, quantos cálculos a gente chegaria
em 20. 5 vezes 4, 16 mais bilhão, 4, 1 bilhão. Então, para possibilidades. chegar naquele fim, a gente tem várias formas. Então, pra gente Nossa, que maravilhosa essa coisa, né? Analogia, você essa viu? analogia ficou ótima, Messi. Você pensou nela agora? Palmas para mim, Caí. Caramba. Parabéns. Essa Foi ótima essa cabeçona analogia. aqui pensa, às vezes pensa, né? Então, pra gente que não é da área exata, imagina o tanto de situações que a gente consegue construir para o aluno chegar naquele fim. Você sabendo que tá seguro, cara, vai. E você não tem uma forma só, você tem que adequar para o seu personal, às vezes para sua turma. Você tem que ir trabalhando de várias formas. E de rotina para rotina mesmo, assim, às vezes aqui na Kahoot, os nossos alunos todos, a gente não tem nenhum aluno que foge da curva que não possa fazer tal coisa. Beleza, às vezes você vai em outro box, já não. Isso daqui que funciona aqui já não funciona lá. E tudo bem. Então, às vezes vamos por, Nath, aqui não dá para fazer acessórios, ou aqui, beleza, ou não tenho tanta barra, ou não tenho elástico para fazer o pop estrito. Como que você vai passar pop estrito para uma turma que não tem elástico? Né? Imagina, a mulherada vai ficar olhando. Aqui, ó. Legal, os homens aí fazendo pop estrito. Né? Então, assim, é olhar para todas essas possibilidades. Enquanto não esgotou todas essas possibilidades, eu vou continuar batendo o pé que o estrito não tem que ser feito primeiro, em caso absoluto. Tipo, não, só pode ser dessa forma. Se eu não esgotar todas essas outras possibilidades, para mim não faz sentido. Legal. E pegando a analogia do bebê que você falou, Nath, acho que é interessante pensar na referência, né? Por exemplo, um bebê que vive deitado, né? Tá crescendo ainda, tá deitado. Para ele estar de pé, talvez gere medo, né? Porque Sim. ali a altura do olho dele, por menor que ele seja, até o chão, para quem não está acostumado com aquilo, talvez gere medo. O que eu acho que gera medo na gente, por exemplo, se projetar acima da barra no Bar Muscle Up. Muita gente tem esse medo, né? De achar que vai virar papo, blá. E aí o educativo da caixa, quando a gente põe a caixa, você começa a construir o movimento lá do final para o começo, né? E aí começa a quebrar algumas coisas, além de trabalhar flexibilidade, mobilidade, força, você tem que trabalhar o medo também corporal, do aluno. Medo, enfim. É a mesma coisa, vamos supor. Eu tenho que fazer Bar Muscle Up estrito para depois fazer com keeping. Quantas pessoas do box fariam? Eu sei que eu não faria. Cara, nenhuma. Acho que só o Dariel. Que ele já aprendeu do que ele estrito. já aprendeu no estrito. Fora do crossfit, né? Ele fazia calistenia, né? Ele fazia... Não, ele é curiosão. Ele foi pegando e... Viu no YouTube e falou, deixa eu fazer isso aqui, o jeitão dele. Deixa eu fazer e porque ele tem um nível de força muito alto pro peso dele, né? Assim, ele é muito o Dariel, forte. que vocês não conhecem o Dariel parece o Exterminador do Futuro. Então, é grande, né? É grande, o mesmo penteado, é quadrado. Eu acho até que se ele levar um tiro de 38, a bala não entra, assim, tem que ser um calibre maior. O bicho, ele é forte, ele é muito forte. Então, assim, para ele o movimento strict, e ele tem pouca mobilidade. Então, para ele o movimento strict acaba sendo mais fácil, né? Porque ele faz na força e ele não tem mobilidade para fazer o keeping. Então, ok. Mas isso... então, beleza. Então, eu não vou trabalhar o keeping com ele nunca. Não, a gente está tentando ganhar a mobilidade dele, consciência corporal, tudo para ir ganhando esse keeping. Por quê? Porque no CrossFit em si, a ideia é trabalhar mais volume, um volume no menor tempo possível. Então, às vezes é um volume fixo no menor tempo possível, ou é muito volume perto do estrito. Então, vamos supor, o estrito seria 4 séries de 5, vamos supor, tá? 4 séries de 5 com keeping é infinitamente mais rápido e também mais fácil. Questão muscularmente falando, exige menos da musculatura. Então, a ideia é exatamente essa. Se ele continuar trabalhando estrito, só estrito, talvez num odd que ele tem um nível de força muito maior do que o meu. Só que se eu estiver fazendo com keeping e ele estiver fazendo no estrito, bem provável que eu passe ele na segunda volta. Na segunda volta ou com outras movimentações, que a gente não se limita... Raros são os odds que a gente tem só um padrão de movimento. Então, às vezes, você faz um Bar Muscle Up e você vai para um snatch. E aí, se você faz estrito, cadê a sua força de puxada? Então, você acaba indo perdendo neural para cada movimentação. E é isso que acaba
separando quem vai chegar na frente, vai ser campeão, e quem não vai. Então você tem que ter a base de força? Tem, é importante? Muito. Mas você tem que ter a técnica da movimentação e especificidade da movimentação para você ser o mais fino possível e gastar menos energia. É aquela história, a nossa modalidade ela é altamente variada de exercícios, né, de estímulos, vamos dizer assim. Então, é a mesma coisa, o Bolt ele é específico, né, o que ele treina é específico para fazer 100 metros, vamos colocar. Tá, ele faz algumas outras, não é que ele só corre 100 metros e não corre mais. Não, para treinar ele deve fazer outras coisas, mas os treinos dele são específicos para aumentar o tempo, para diminuir o tempo dele nos 100 metros, certo? E uma coisa é isso, outra coisa é, vamos supor, beleza, o Bolt corre muito rápido? Corre. Beleza, então vamos colocar o Bolt aqui para correr junto com o Messi, só que antes de correr, ele vai ter que fazer 5 ring muscle ups e 10 deadlifts. Será que ele vai terminar a volta primeiro que o Messi? Talvez não. Talvez. O Bolt é muito foda. Não, talvez não. Porque assim, ele é específico daquilo. Não é que, beleza, então colocou outra coisa e ele ficou ruim. Não, é porque ele não treina. Se ele treinar crossfit, provavelmente ele vai passar. Ponto. É isso. Então, é difícil a gente ficar pensando só num estímulo ou só em uma verdade, mesmo porque no CrossFit é muito variado. Então, não existe uma verdade absoluta. Não. Todos os ódios têm que ter um de peso, um ginástico e um endurance. Não. Não tem. Todos os treinos têm que ser triplos, né? Com os 3 estímulos. Ou duplos. Ou uma vez na semana tem que ser simples. Não, gente, não existe isso. Ou só tem que ser treino médico para condicionamento. É muito amplo isso aí, né? Então, a construção vai além disso. Às vezes, é um trabalho aeróbico. A gente está fazendo trabalho de corrida, é um trabalho 100% aeróbico. Não. Não é porque você está trabalhando o gesto da corrida, você pode estar trabalhando tiro de 100 metros, não é aeróbico. E dando tempo de descanso, é lógico, Intervalado. Né? Intervalado e tal. Às vezes você está passando uma atividade com barra, com carga, e é um estímulo aeróbico. Por quê? Porque o volume é muito grande, a carga é pequena e você consegue manter a movimentação. Você está trabalhando 40% da sua força, você está trabalhando na zona aeróbica. Não, numa musculação, num padrão de força, dependendo do que você for fazer. Então, tudo depende. A realidade é isso. Acho que para a gente conseguir fechar é basicamente isso. Não existe verdade absoluta. Então, se você leu uma coisa na internet, ou leu num livro, não existe verdade absoluta, sabe? Assim, não, tem que ser feito desse jeito e eu não posso mudar uma vírgula. Não existe isso. No nosso mundo, né, da área da saúde, não existe isso. Né? A gente tem que pensar de outras formas, tirar a cabeça lá de dentro da caixa para trazer um resultado melhor para os nossos alunos, porque é para isso que a gente está aqui, né? Para trazer um resultado melhor, independente de qual seja o objetivo dele. Né? Então, pedido, por favor, tá aí da internet, viu alguma coisa que... Porque tem gente, uma coisa minha mãe me ensinou que vai para a minha vida. Não adianta discutir com quem não quer ouvir. Não adianta você querer explicar. Você pode explicar, usar todos os argumentos para a pessoa... Que nem aqui, tô aqui explicando, a gente está explicando por que a gente acha que está certo assim, assado, né? Se a pessoa é engessada e não adianta, se a pessoa não estiver disposta a escutar, não adianta, você pode usar todos os argumentos. Então, assim, cuidado com o que às vezes a gente lê na internet e sai defendendo, ou sai se matando na internet, ou arrumando confusão por conta de besteira, né? Assim, às vezes a gente, tá bom, a pessoa tem aquele pensamento, tá. Hoje ela tem esse pensamento, pode ser que amanhã nem tenha mais isso. Então, cuidado, né, com esse lance de não, que nem, por exemplo, se você discorda do que a gente está falando aqui, e não, o estrito, beleza, ótimo. Só que você não é que você é 100% certo e nem a gente é 100% certo. A gente está em um período de construção. Sim. Das coisas, né? E não tem verdade absoluta, não né? Tem. Não vai nada, ter. É isso que a gente tá falando. A única verdade absoluta é a morte. Exatamente. Não tem outra coisa que a gente vai ter certeza que não vai acontecer. A gente vai morrer. Então, é isso que
eu falo assim, não tem certo e errado para nada. Então por que tem, não, no strict, no keeping é o certo e o errado? Não existe, Sim. né? É o porquê de cada coisa. Legal. Então eu vou finalizar com a última pergunta, mas agora eu vou colocar, a Nath tá falando, eu vou colocar ela numa enrascada agora, quer ver? Fala aí. Ó. Fala que eu quero ver. Tá bom. Enrascada. Quero ver se você vai me colocar numa sinuca de bico mesmo. Pergunta de nossos telespectadores. Eu falei que ia voltar no lance de generalizar, né? Tô lembrando. Quando vocês falam aí, minha cabeça tá só aqui, ó. Aqui, né? A primeira coisa vamos responder a pergunta inicial. De forma objetiva, eu quero que os dois respondam, tá? Demorar um pouco mais na base, trabalhando só movimentos em strict, ou fazer uma mescla para não criar frustrações nos alunos? Fazer uma mescla para não criar frustração nos alunos e ter uma eficiência melhor dos treinos. Todas as questões anteriores. Fazer mescla. Fazer a mescla. Não só para não desmotivar o aluno, mas também para ser mais efetivo nos evolução. treinos. Legal, então vale o complemento aí, certo? Sim. Agora é a hora da enrascada. Tá preparada? Fala aí que eu tô preparada. Tá preparada. No Senna estender o braço, eu posso fazer tudo. Eu tô assistindo. eu e a Dalila estamos assistindo a trilogia de Matrix de novo, né? E aí, não sei se vocês Netflix. já assistiram. Pô, eu comecei a assistir de novo, cara. Você começou a assistir de novo? Eu tava até com vergonha de falar, mano, acho que só eu assisto Matrix, né, velho? Não, graças a Deus, Léo, você está aqui para assistir Matrix comigo. Então agora, eu vou te colocar dentro da minha Matrix. Colocar vocês dois dentro da minha Matrix. E a minha Matrix tem uma regra, que precisa generalizar. Como assim? Aqui, agora eu vou ter que. Agora você vai ter que generalizar. Então, dentro do mundo do CrossFit e do cross-training, não do mundo. A gente fala de CrossFit e cross-training. Sim. Dentro do mundo do CrossFit e cross-training, sobre esse assunto de. Agora não importa se o cara quer ser atleta, se é uma senhora de 60 e tantos anos. Generalizando, todo mundo. Por quê? Porque às vezes a gente tem que generalizar. Eu sei que, e eu entendo a posição de vocês contrária, porque tem uma questão individual. Mas às vezes, a estatística mostra que generalizar funciona. Então, na opinião de vocês, generalizando, ou seja, 50% dos alunos mais um, o que é mais efetivo? Mesclar com tudo que vocês falaram, trabalhando todas as capacidades físicas, ou seguir a famosa premissa da CrossFit, precisa fazer o strict, de acordo com a experiência de vocês. Generalizem, por favor. Quer responder primeiro? Morfeu, ó. Mesclar. Legal. Porque usando a mescla... Com a experiência de vocês, a maioria dos alunos tem mais efetividade usando a mescla, tanto em motivação, quanto em flexibilidade, mobilidade, força, Sim. Certo? Até para a evolução vai ser melhor. Lógico que os haters agora viram, mas e o cara tem haters? Eu já falei que estão dentro da minha Matrix. Não, e assim, tá bom, a democracia, não existe democracia na Matrix dele. Não existe. Não, e por exemplo, vamos supor, aí o hater chega e fala, mas meu ombro desloca, como que você tá falando que você vai passar então keeping pra mim? A gente não tá, em momento nenhum a gente falou que ia passar keeping, a gente falou que a gente ia mesclar as possibilidades. Mesclar tem tudo. A questão de estabilização, trabalhar cintura escapular para você ficar mais fortinho e conseguir se manter. Eu tenho um aluno aqui que desloca o ombro, cara. Eu desloco o ombro. A Nath mesmo desloca. Não, faz não! Deus do céu. Assim, um ombro deslocado agora, tá ouvindo o podcast, quer ver um ombro deslocado, vai no canal do YouTube. E aí a gente adequa a movimentação para ele. Ele deixa de fazer o keeping, dependendo da amplitude, ele não faz. Porque ele é mais travadinho, o Anderson. Sim. Mas ele faz bar muscle up, sobe na corda. Eu tô adequando uma técnica para ele fazer a ação do ring muscle up, que é muito medo também, né? Então, handstand push-up faz handstand walking. Mas, tipo assim, faz tudo isso trabalhando acessórios, trabalhando estabilização, trabalhando mobilidade, trabalhando tudo mesclando junto. Tudo, não só o strict, né, por exemplo. Mesmo porque, no caso dele, até o strict desloca o ombro dele, se ele estender o cotovelo. Se ele levantar a mão para fazer uma pergunta, desloca. Se ele fizer extensão total de cotovelo, que no caso é o que eu não tô conseguindo fazer, pendurado, o ombro dele desloca já.
Então, de qualquer forma, o Street também não seria eficiente para ele. Muito Só bom. o Street, né? Então, ótimo. Acho que respondemos a pergunta. Caramba, que resposta, né? O cara mandou uma pergunta, olha a resposta, quase 40 minutos de resposta. Muito bom. Vocês têm mais alguma consideração para fazer? O mesclado é bom. Meu Deus do céu, pessoal, calma. Mesclado é bom. Mesclar é bom começar, sempre, né? A gente tem que começar a lançar a hashtag dos episódios do podcast. Mesclar é bom. Hashtag mesclar é bom. Show de bola. Então é isso aí, né? Podemos finalizar? Podemos finalizar. No próximo episódio responderemos mais uma pergunta de algum telespectador. Nossa, já pensou? Mandaram uma carta aqui. Faz um sorteio. E se você tem tá ouvindo o episódio e tem algum comentário, alguma dúvida, manda aí, coloca nos comentários lá do YouTube ou nos comentários do IGTV. Ou se tem vergonha, manda no direct. Manda no direct, exatamente. Sem vergonha, né? Pessoal. Às vezes ficar com dúvida é pior do que ter a vergonha de perguntar. Nenhuma pergunta é besta. Exatamente. E assim, mesmo, tá bom, eu sei que tem gente que vai, mas e se eu falar aqui, porque tem isso na internet, né? Qualquer coisa que você fala, parece que você tá pedindo algum aval pra alguém te dar ali, né? E não é, tipo, mas tá bom, se tem, não fica com a dúvida, me manda por direct que eu não falo, que nem aqui, a gente não falou o nome do aluno, né? Do aluno de quem perguntou. Sim. Então é a mesma coisa, o a gente aluno não vai citar. XXX. Citar, às vezes você não quer se expor, né? Às vezes é alguma coisa que você é muito pessoal, você não quer expor, tudo bem, me manda por direct aí a gente responde sem expor. Muito bom. Então beleza. Muito obrigado pelas considerações de vocês, viu? Isso aí, valeu. Valeu, Tamo até junto, o próximo falou. episódio. Ó. Cravado. Ei.